Alô, meus amigos, os ferros estão para mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar, na verdade eu falo isso há muito tempo, mas pouca gente tem essa ideologia sobre os esteroides anabólicos, recursos ergogênicos, hormônios peptídeos, etc. Que é, ele te deixa realmente mais forte? Ele só te deixa mais forte em uma coisa ou em outra, ou em todas? Você acreditaria que um esteroide pode mudar a sua vida ou pode realmente te deixar, se transformar você num Superman? Nós vamos comentar sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dê o seu like ou o seu dislike se você não gostar e comente o que você não gostou ou o que você quer. Principalmente, o que nós podemos fazer para agregar vocês aqui, diretamente de Orlando. Sejam bem-vindos mais uma vez. Papo sério, não vou brincar. Valeu! Gente, olha só, existem muitos mecanismos para os meninos principalmente, meninos e meninas novos, jovens, de dizer que determinado esteroide anabólico pode trazer grandes benefícios para a carreira de um atleta. Por quê? Porque a interpretação sobre determinada droga só você vai ter. Só que se você pegar um pouco de estudos científicos de quem só faz isso na vida, como grandes amigos meus, Jorge Yamamoto, Leandro Almeida, João Alberto de Matos, Paulo Musi, Lucas Caseri, enfim, tem uma infinidade. Se eu for citar todos os meus amigos aqui, eu vou acabar sendo deselegante, porque todos têm alguma coisa para agregar. Só que são pessoas que estão direcionadas para o esporte. Se você não está direcionado para alguma coisa, tenta falar o mínimo possível, porque as pessoas que estão naquele ramo vão rir de você. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu não vou falar alguma verdade que seja verdade minha. É uma verdade minha e não é verdade universal, como eu costumo falar sempre. Eu aprendi com esses caras e com tantos outros amigos meus que falam só sobre isso, trabalham só sobre isso e principalmente eles fazem alguma coisa direcionada para o nosso esporte. Não é simplesmente um cara que joga futebol a semana inteira e ele vai lá fazer um treino de musculação 2, 3 vezes por semana e fazem um estudo científico tomando esteroide anabólico, hormônios peptídeos, ou suplemento, ou comida, ou qualquer outra coisa e falam desse tipo de metodologia para fazer uma aplicabilidade. Não é para mim palpável. Eu tenho que escutar as pessoas que lidam com isso, que fazem milhões de pacientes felizes, melhores atletas. E eu sou aquele que acredita realmente que determinado profissional é seguido e é escutado por diversos campeões. Se você não é assim, possivelmente eu não vou dar tanta credibilidade, mas eu vou escutar mesmo assim o que você tem para falar, porque é assim que tem que ser, é assim que você melhora. Quando você menospreza demais uma determinada pessoa, você automaticamente está se menosprezando, porque se você acha que aquela pessoa não tem uma verdade que vai te agregar, você passa a ser petulante. E eu passo longe disso da minha vida, porque eu já passei muita necessidade, continuo passando pelas minhas provações, então eu tenho que deixar a cabeça aberta. Então prestem atenção no que eu estou falando, que é relevante. Vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 70, isso com todos os bodybuilders da época, todos ou grande parte dos bodybuilders, foi formatado um ciclo de esteroides anabólicos composto de decanoato de nandrolona, a tradicional decadurabolin, e metandrostenolona, que é o de anabol. E era muito preconizado por muitos, 90% dos bodybuilders diziam ser muito eficiente. Só que começou essa ideia do dianabol, ou melhor, da metandrostenolona, começou a ser usado principalmente pelos strongmen, que não era strongman na época, eram os homens que trabalhavam o que hoje em dia está formatado como strongman, que é um dos esportes que eu mais amo, sou apaixonadíssimo. Tenho vários amigos. Putz, se eu for citar todos eles aqui, desde Ferrari, Maverick, tudo nome de carro. Tem meus amigos, tem o Murray, tem uma infinidade de gente muito boa. E eu sigo os caras aqui dos Estados Unidos, idem, com Bjorn, enfim, Magnusson, Savickas, enfim, todos esses caras têm um fundamento de estarem fazendo o esporte um dos mais vendáveis da atualidade nos eventos de Arnold Classic, Mr. Olympia, etc. e feiras do esporte, que é o Strongman. E na época tinha o rei de todos eles, que era o Eugene Sandow, que também é o rei do bodybuilder, é o cara que criou o primeiro campeonato de musculação em 1901, na ocasião em Londres. E o Eugene Sandow
é o pai da musculação moderna, porque ele criou o primeiro campeonato de fisiculturismo do mundo, que eu já contei isso diversas vezes, que eu aprendi com o meu grande professor de arbitragem, de legislação e de história da musculação, Fábio Gianola. Fabião, tudo de melhor para você. Parabéns por tudo que você construiu na carreira, na sua carreira dentro e fora da musculação, desde a faculdade, você é professor de biomecânica, de fisiologia e tudo mais. Parabéns, porque com você eu aprendi muito e estou falando aqui para todo mundo para passar informação, sem sorrir com os dentes dos outros, porque você é o cara. Tá bom? Então eu aprendi com o Fábio Gianola. Em 1901, em Londres, foi criado pelo Gene Sandow. Depois dele ser muito tempo o strongman, ele levantava carroças com a frente da carroça, com a família toda nas costas, como tantos caras do passado, assim como caras dos anos 60, como Mickey Hardtay. Enfim, tem uma infinidade de bodybuilders que expunham, eu vou te falar, expunham. Eu falei que não ia sacanear. Que eles exposiam. Eles expunham o seu físico como bodybuilders, mas tinha uma força absurda. Então foi grande, nessa época, foi grande preconizador o Gene Sandow. E ele criou o primeiro campeonato de musculação chamado O Corpo Mais Perfeito do Mundo, que não era o corpo mais definido, não era o corpo maior do mundo, era o corpo mais perfeito. E essa ideologia desse nome que foi criado pelo Gene Sandow, eu acredito que seja o grande lance de salvar os julgamentos de musculação nos campeonatos da atualidade, porque não é o maior, não é o mais definido, não é a combinação de um cara com ele posar bem, mas o cara que não posar bem não pode ser campeão de musculação. Para mim não. O que é o bodybuilder? É ficar gigante? É, mas não só. O que é o bodybuilder? Ser definido, ficar seco pra caramba e faltar músculos no corpo? Não, é ficar definido e proporcional. Não adianta tudo, proporção, sequinho e tudo mais, e não ter volume. Isto pode ser colocado como as categorias Men's Physique, Classic Physique, que mesmo dentro dos parâmetros de peso e altura, a relação toda que tem que ser feito para planejamento, melhor, para você preparar e para você entrar no campeonato, que tem que ter números batendo, você tem que ter estrutura óssea direcionada. Então eu sou contra, como eu falo para vocês diversas vezes, e sempre vem alguém falar uma besteira porque acha que é o dono da verdade. Eu estou falando a minha forma de pensar e como árbitro, bem diferente. E eu posso falar como profissional de educação física, mas profissional de educação física não está envolvido com o esporte, mas aí eu tenho 34 anos de carreira. E se você não acha que isso é ponderável você me colocar como um dos caras que mais tem troféu no mundo, bem surrado e bem sofrido. São 140 troféus que diversas vezes eu fui puxado para trás. Nunca me lembro de um campeonato que eu fui puxado para cima. Aí você fala, putz, o Sardinha vem de novo contando os troféus dele. Todo velho faz isso, porque é muito bom você saber que você não é um especulador, que você é um cara que sabe o que está falando, pelo menos um pouco. Não sei mais que todo mundo, mas eu posso dar uma opinião boa. Então nos campeonatos hoje em dia deveria ser seguido mais essa filosofia de o corpo mais perfeito. É a combinação dos critérios volume, definição e proporção, com proporção em primeiro lugar e volume em segundo lugar, definição no terceiro. Porque se todo cara definido fosse campeão, então a gente pegaria o pedreiro, o senhor João, que trabalha o dia inteiro na construção, ele está seco pra caralho, tem veia, sequinho, abdômen, cana-abacate. Ele come arroz, feijão e um ovo estalado no almoço. E trabalha na construção civil. Tem um antebraço cheio de veia também. Só que não falta perna para ele, provavelmente. Se você pegar um mecânico e fazer uma dobra cutânea nele, a parte superior vai ter muito menos gordura do que a parte inferior. E vai ter muito menos força. Você passa um treino para um mecânico de perna, você aleja ele. Você passa um treino de antebraço, ele nem sente, porque faz o dia inteiro movimentos. São movimentos repetitivos e que faz o cara ficar bem treinado sobre alguma parte do corpo. Por isso que eu falo sempre que os Men's Physique estavam na ideologia errada antigamente e agora estão certos, porque todo mundo faz perna. E alguns Men's Physique, como eu cito sempre, como o Eric, que é para mim, não é Men's Physique. O Eric é Classic. Outro, Igor Ponchet. Os dois estão escondendo os músculos prioritários deles, que são as pernas, que poderiam jogar eles para cima, para as cabeças, na categoria Classic.
e na Men's Physique, às vezes fica um pouco para trás, porque tem alguns caras que tem um pouco mais de densidade do ombro anterior, ou uma cintura escapular talvez um pouco mais esguia, mais larga. Então eles deveriam migrar para a Classic. Não é a verdade, eles estão numa categoria e são profissionais. Então eu só quero agregar, dizer para eles que eles estão escondendo os músculos principais. Todo juiz deveria falar isso quando o cara desce do palco e fala, ó, seguindo a ideologia de o físico mais perfeito do mundo, você precisa melhorar isso. E por quê? Porque o cara é muito definido, mas falta músculo. Então não deveria ganhar o cara que fosse definido, mas com músculos muito fracos. Primeiro item, proporção. Segundo, volume, porque se não for volume não adianta, não é campeonato de musculação. E terceiro, o condicionamento, os sulcos, a definição, o relevo muscular. No início dos anos, vamos voltar ao assunto, desculpa aí, mas é bom vocês conhecerem isso. No início dos anos 70, foi muito preconizado o Diana Ball como um grande formador de força. E muitos powerlifters e também, principalmente os strongmen, que na era não se chamava strongman, eles não tinham uma profissão formada, né? Então não tinha aquele negócio de ser homologado. Aí o strongman veio nos anos 90, 80, 90. Nos anos 70, era muito preconizado que o metandrostenolona, o Diana Ball, era um grande formador de força. Aumentava muito a força de explosão, androgênico pra caramba, hepatotóxico também e tudo mais. O que acontecia? Todo mundo tinha uma noção básica de que ele aumentava a força. Só que aí começou a muitas lesões de tecido mole, porque as juntas ligamentos não vão ficar mais fortes com o Diana Ball. Mas aí foi colocado também no mercado a Decadurabolin, que é o decanoato de nandrolona. Este realmente é um grande formador de hidratação cartilaginosa, eu diria que não é mais ou menos isso. Ele força a água a ser retida nos tecidos, na fibra colágeno. Isso ajuda muito em alguns casos pós e pré-operatório, de lesões, de rupturas, fraturas e companhia limitada. Além de melhorar muito em pessoas com raquitismo, crianças convalescentes e tudo mais. A Decadurabolin tem uma postologia muito vasta, muito grande. Então foi colocado na época, bodybuilder só procura o que é melhor para ele. E foi colocado na época um grande ciclo, entre aspas, que não era Deca e Dura, era decanoato de nandrolona com metandrostenolona, era a Deca Diana Ball. Porque a Deca protegia os tecidos conjuntivos e o Diana Ball aumentava a força. Então os caras falavam, não vou ter lesão nem nada. E aí foi preconizado aqui no Brasil o oximetelona, que é uma das drogas mais fortes que você pode tomar, que é 50 mg, que é o tradicional Hemogenin. E aí foi colocado o Hemogenin como um grande hepatotóxico, porque teve até formação de alguns caras, uma formação de um cara que era muito pequeno, realmente fica bem embaçado, retido de água, com pressão alta, com pálpebras dilatadas, com a pálpebra inchada, né? Tipo mecanismo, as amígdalas e tal, e foi diagnosticado grande hepatotoxibilidade, o TGO e TGP muito alterados de vários atletas por causa da oximetelona, porque é realmente muito hepatotóxico e é uma droga de 50 mg por cápsula. Então o efeito dele, ele tem uma meia-vida de 9 horas. Então foi colocado muito nos anos 70, que no final dos anos 70, 80, que o Hemogenin seria um grande, entre aspas, né, um substituto para o Diana Ball, para a metandrostenolona, porque não tinha com facilidade no Brasil principalmente. Então no início dos anos 80, o Hemogenin tomou conta do mercado das drogas ilícitas, entre as drogas ilícitas. A droga para aumentar a massa muscular e diminuir gordura, só que foi criado também aquele lance de você não pensar nos seus tecidos moles. Então muitos caras vão lá e exageram, como a gente está cansado de ver, bodybuilders ou pessoas, entre aspas, só atletas, que tem rompimento de peitoral, rompimento de tríceps, rompimento de quadríceps, etc. Então a grande resposta para tudo isso que eu estou falando para vocês é que o esteroide anabólico não vai te transformar num Superman. Você sabe muito bem como é que funciona. Ele vai potencializar o aumento da síntese proteica, melhorar a sua capacidade de anabolizar, de a fibra muscular se romper e se recuperar mais rápido. Você tira muita inflamação do tecido muscular, porque a fibra, a miosina e a actina, elas gostam dessa recuperação a mais que o esteroide dá, só que ele não vai ficar com a fibra muscular mais susceptível à segurança. Ela vai ficar muito mais frágil. Não que a musculatura enfraquece, não, porque a sua força e principalmente o seu efeito placebo, que é o efeito só, aquele na verdade de ter estímulos neurais, a gente está cansado de saber o que o esteroide tem. Tanto que está criado a raiva esteroide, que foi um apelido que foi colocado para os esteroides anabólicos, principalmente para os androgênicos.
tanto metandrostenolona, como hemogenin, como hoje em dia trembolona, que é uma droga relativamente nova. No início da década de 70, que foi criado os esteroides anabólicos, e só agora, aos anos 80, 90 na verdade, 80, 90, que foi tirado o trembolona, o acetato e enantato de trembolona, da parte veterinária e foi passada para a parte da musculação. E aí os atletas descobriram. Eu tenho uma noção básica que a trembolona realmente traz uma densidade, uma secura da pele bem firme mesmo, o músculo fica duro, túrgido. Só que ele tem um efeito da raiva esteroide, que a gente fala, um apelido, que é entre aspas, um transtorno compulsivo para algumas coisas. Por exemplo, a falta de paciência se torna em agressividade quando você está com uma dose mais alta. Muitas pessoas têm cefaleia quando toma trembolona, eu tive. E a cefaleia faz com que você já fique mais irritado. E aí, somado com todas as outras drogas que normalmente o atleta usa, como, sei lá, às vezes o cara está tomando insulina. Tem caras que tomam insulina e tem epilepsia. Muitos casos de pessoas que têm um problema de epilepsia e tem outros que têm esquizofrenia, tem uma infinidade de patologias que foram potencializados quando os atletas usavam insulina. Eu tenho alguns amigos, 2 na verdade, que eu conheço que tiveram grandes problemas por causa disso, porque dava as crises da doença já existente graças à hipoglicemia cerebral que acontecia quando eu tomava insulina. Então, todos os esteroides e todos os hormônios peptídeos têm o pró e contra, como a gente está cansado de saber. Mas esse talvez você não tenha pensado. O esteroide anabólico vai aumentar a sua força. Mas qual esteroide vai proteger os seus tecidos conjuntivos? A decadrobolin. Tá, mas a decadrobolin protege o tecido mole, que foi exatamente o músculo que aumentou a força de explosão, anaeróbia, alática. Eu estou tomando creatina, eu estou tomando hemogenin. Maravilha, você vai ficar com força. Mas o tecido muscular pode se romper? Sim. Pode ter uma lesão de rompimento, de rasgamento do músculo? Sim. E isto já foi diversas vezes colocado em pauta, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Todo mundo tinha uma especulação, mas ninguém sabia que o cara tinha aumentado tanto a força que o tecido mole não aguentava. Então a força de explosão para aquele movimento direcionado ficava realmente, mas o cara começava a ter o efeito placebo, mais aquela agressividade toda de estar tomando algum monte de coisa, o cara ia lá no supinão, exagerava mais do que o tecido mole ia aguentar, então um rompimento de tecido. Esteroide anabólico não vai transformar você num Superman, as juntas, os ligamentos têm que ser protegidas sempre que você puder, tem vários tipos de mineral, vitamina e também de medicamentos que ajudam o tecido, a fibra cartilaginosa a ficar mais saudável. A decadrobolin só insere mais água nesses tecidos e protege as juntas, os ligamentos. Sim, traz uma dificuldade para você ter lesão nos tecidos conjuntivos? Sim, isso é provado. Aliás, ela foi criada para isso. Então, se você tem um pós-operatório, decadrobolin é excepcional, desde que você tenha os seus exames. Porque se você estiver com sua testosterona meio baixa, você toma decadrobolin e vai ter uma queda da libido. Perigoso, não é? Todo medicamento vai ter o seu pró e contra. Você precisa saber pelos seus exames. Faça os seus exames, tenha um endócrino correlacionado com o esporte, que se for um endócrino debilóide, ele vai falar para você que é muito bacana a sua esposa ou a sua namorada tomar o anticoncepcional, que acaba com a raça dela, é uma bomba explosiva dentro da sua esposa, você pode ter certeza. É muito mais agressivo do que o esteroide, 10 vezes, mas ele preconiza como ser joia, como ser bacana. Inclusive alguns mestres e doutores de educação física falam esse absurdo, né? Quer dizer que anticoncepcional não pode, mas bomba pode. O que é bomba? Bomba para um mestre deveria ser uma coisa bem estruturada. Será que o anticoncepcional não é mais bomba do que a própria bomba, que é o esteroide anabólico que você tanto fala mal? Passe isso para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para explicar para eles que não é não. Se estudar um pouco, Lucas Caseri, por exemplo, ele tem um estudo científico dos últimos 35 anos. Então o que é bom e o que é ruim? Depende do que você está precisando para você. Para isso você precisa dos seus exames e de um profissional capacitado e que não seja mente vazia ou mente fechada para entender que você ficar forte é saudável sim. Se você está tomando, quer uma regulamentação dos esteroides anabólicos para poder ter fins estéticos, você poderia, se fosse uma legislação verdadeiramente boa, que essa é uma ideia do Will, que é muito legal, muito inteligente, você poderia sim optar, porque não é o esteroide o causador de grande parte dos problemas de saúde pública, nem no Brasil, nem no mundo. Então o que precisaria? Só colocar isso tudo para vocês.
para todo mundo ter opção de sim ou não, desde que tenha um profissional capacitado por trás. Simples assim. Não foi muito simples, mas pelo menos foi um vídeo explicativo sobre o que eu penso, sobre o que eu conheço com esses profissionais excepcionais. Não é só a palavra do Sardinha, eu estou fazendo um resumo de tudo que eu tenho de conhecimento nesses meus 34 anos de carreira e há 33 que eu conheço esteroides anabólicos em mim. Então aqui não tem nenhuma demagogia não. Só que você não vai se transformar num campeão com nenhuma droga desse mundo. Nenhum pré-treino, nenhum suplemento, nada. Você só consegue ser campeão com isto, associado com isto. Pense o que fazer e use seu coração para tudo que você for fazer de melhor. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Nós fazemos aqui a mais pura verdade do que é verdade para mim, mas pode ser a sua verdade também. Um abraço, fique com Deus.